para a definição do grid largada do Grande Prêmio da Alemanha, 10ª prova do Mundial 1992. Nigel Mansell, líder do campeonato, 25 poles na carreira, 8 delas em 92. Ontem fez o melhor tempo, hoje também no treino livre da manhã daqui de Hockenheim. Patrese, que aí está, se recuperou no treino livre. Ontem Senna fez o segundo melhor tempo. Tirou tudo que tinha e o que não tinha do carro. Hoje tudo pode acontecer. Ontem dia de sol, hoje já meio nublado, temperatura caiu um pouco. Os carros já entram na pista, começa o treino oficial. O último treino e nos boxes. Acompanhando todos os detalhes, Roberto Cabrini. Chega mais. Especulações da Fórmula 1 continuam sendo um grande assunto aqui nesse meio. Para onde irá Ayrton Senna? Irá para a Ferrari? Isso acontecerá se a equipe contratar John Barnard, o projetista que deu muitos títulos da McLaren. Irá para Williams? Frank Williams tem grande interesse e garantiu ontem que poderá contratar Ayrton Senna desde que sejam superados alguns problemas. A possibilidade mais remota, na verdade, é a de que Ayrton Senna permaneça na McLaren. Principalmente porque a Honda já anunciou que deverá abandonar a Fórmula 1. E Senna é muito ligado à Honda. Aí você vê as primeiras máquinas na pista, começa o treino oficial, um circuito de alta velocidade e a expectativa deste treino que define o grid de largada. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Realmente um treino que deve definir o grid de largada de uma forma diferente do que aconteceu ontem no primeiro treino, porque a pista está mais rápida, a temperatura baixou, a pista está especialmente mais limpa e, portanto, os tempos devem cair como caíram hoje pela manhã. Por exemplo, o Mansell, que tem oficialmente 1:38,3, já fez hoje 1:37,8. Aí você vê Alesi, primeiro a entrar na pista. Modena também está e JJ Leto. A primeira volta de Jean Alesi com a Ferrari número 27, repassando os tempos de ontem. Nigel Mansell fez o melhor tempo, 1:38,340 no comecinho do treino. Tá difícil para Alesi controlar ali, muita ondulação, você viu, na chicane. Senna fez o segundo melhor tempo, 1:40,331. 1 segundo 991 milésimos a mais que Nigel Mansell. Patrese foi o terceiro, Berger o quarto, Schumacher o quinto, Alesi o sexto, Butsen o sétimo, Alboreto o oitavo, Brandel o nono. Enquanto você vê no detalhe, veja no super slow, como a ondulação tira a aderência. A roda esquerda, dianteira da Ferrari de Alesi ficou no ar, a ondulação. Veja como perde aderência os pneus, a suspensão não consegue acompanhar a ondulação da pista. Este é um trecho perigoso que ontem provocou, esta chicane provocou várias rodadas. Maurício Gugelmin ontem fez o 23º melhor tempo, 1:45,941. Jean Alesi já fecha a primeira volta. Quente dele melhorando, ele faz 1:41,780, já melhora em relação a ontem. 1:41,780 já é o quinto melhor tempo esse de Alesi. Leto também, Leto virou 1:44,744, já melhora. Modena também melhora, John Herbert também melhora. Começa quente o treino. Circuito de Hockenheim tem 6.815 metros. É um circuito de alta velocidade. Tem 3 chicanes. Aí você viu de novo como perdeu a aderência. Ficou no ar o pneu esquerdo dianteiro da Ferrari de Jean Alesi. As Benettons também. As Benettons também. Já na pista, Schumacher pela primeira vez num grande prêmio na sua terra, enquanto Martin Brundle chegou primeiro que ele na pista. A comparação
é com o tempo de Nigel Mansell, o melhor tempo de ontem. Nigel Mansell não entrou na pista ainda. Primeira volta de hoje, Brundle virou 1:43.207, já melhorou em relação a ontem. Martin Brundle ontem virou 1:43.614 e hoje 1:43.207, já tirou 4 décimos na primeira volta. Aí você vê a Benetton, número 20, do inglês Martin Brundle, velho rival de Ayrton Senna nas categorias que antecedem a ascensão do piloto à Fórmula 1. Veja a velocidade de 311 quilômetros por hora na reta que antecede a última chicane, o ponto de maior velocidade do circuito. Martin Brundle conseguiu esta velocidade e Mansell está naquele ponto a 336,6 quilômetros por hora. Naquele ponto, Senna chega a 330. Senna também na pista. Herbert vai de volta em volta melhorando, agora faz 1:43.135 e Brundle nessa não foi bem. Veja, com o Ricardo Patrese, você ao lado dele. E ele sinalizando, dando bronca. Transitando ali na lentidão, já deu bronca Ricardo Patrese. Todo mundo melhorando. Modena melhorou de novo, virou 1:45. Herbert melhorando volta a volta, 1:43.135. Schumacher melhorou também. O alemão fez 1:41.154. Tirou um segundo em relação a ontem. O alemão Michael Schumacher. Olha o Patrese. Saiu do Hakkinen. Tá mandando ver Patrese, mas já foi prejudicado. Mas chegou a 330. Do ponto de maior velocidade. Vai voando Ricardo Patrese. Fez 2 décimos a menos que Mansell no segundo ponto de comparação. Aí entra no complexo de curvas que antecede a reta de chegada. Aí ele reduz para a segunda. Puxou uma terceira, puxou uma quarta. Reduz um pouco, puxou terceira, manda bala nessa terceira. Sai da curva agora. Puxa a quarta e vira 1:39.805. 1:39.805. Melhor que ontem. Todo mundo melhorando os seus tempos. Fez Patrese agora, já tem o segundo melhor tempo, porque ele melhora em relação ao tempo de Senna. A situação atual é Mansell com Patrese o segundo tempo, 1:39.805. Senna, Berger, Schumacher e Alesi. Aí você vê Mansell, Patrese, Senna, Berger, Schumacher, Alesi, Brundle e Boutsen. Os 8 melhores tempos até aqui. E deve estar sendo difícil para quem não pode estar na pista acompanhar. Roberto Cabrini. Pois é, Luiz Alfredo, a grande novidade aqui nesses treinos é a presença de Christian Fittipaldi aqui no box da Minardi. Aí vocês acompanham, ali está o Christian com uma proteção no pescoço, ele que sofreu aquele acidente no Grande Prêmio da França. A sua recuperação vai muito bem e ele deve voltar ou no Grande Prêmio da Bélgica ou então no Grande Prêmio da Itália. Pois é, o Christian Fittipaldi que espera voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 logo depois do Grande Prêmio da Hungria, nos testes, nos treinos livres que as equipes de Fórmula 1 vão fazer no Autódromo de Monza, na Itália. Agora voltar a correr mesmo, provavelmente o Grande Prêmio da Bélgica, no dia 30 de agosto. Senna melhorou, fez 1:40.331, mas Berger supera a Senna com um tempo de 1:40.274. Patrese também de volta em volta vai melhorando. Olha no super slow aí. Ponto de ondulação, Schumacher na frente do Patrese. Veja como é difícil a aderência, a ondulação impressionante. Os carros voam. Alguns com um pouco mais de efeito solo, como a Williams de Patrese, arrancando faísca. E Patrese voa abaixo. Fez 1:39.035. Vai se aproximando de Mansell. E aí você vê Modena.
que até aqui está com um tempo melhor que o brasileiro Maurício Gugelmin. Outro que superou a Ayrton Senna agora na tabela de tempos oficiais foi Gerhard Berger, que estabeleceu 1:39.716. O companheiro de Senna que aí está agora tentando fazer a sua volta rápida. No momento, Senna cai para a 4ª colocação. E aí você vê a Ayrton Senna na sua volta. Brasileiro que tem o 4º melhor tempo com 1:40.331. É o único que não melhorou. Se bem que o Mansell nem entrou na pista ainda, mas em relação a ontem, dos que estão na frente, o único que não melhorou é a Ayrton Senna. Vamos acompanhar essa chegada aí de Senna. Faz 1:39.216. Senna bem. Encosta em Patrese, recupera o 3º lugar. E agora fica a praticamente 2 décimos de segundo de Patrese. Mansell, 1:38.340, tá aí. Patrese, 1:39.035. Senna, 1:39.216. Bela volta de Senna. Ele superou em meio segundo ao tempo de Berger, mas encostou apenas em Patrese, só que o Patrese ontem fez apenas 7 voltas e tem condições de melhorar bastante, de se aproximar mais do tempo de Mansell. O Patrese agora está 7 décimos atrás do Mansell, que é mais ou menos a diferença normal entre os dois aí no braço. Olha o Schumacher. Veja na tomada como roda. Perde a aderência, frita os pneus, ele apelou para o freio, para o braço. Usa tudo que tem, talento, força e até desespero. Dramática a situação do Schumacher, bate de frente, os pneus amortecendo. Um momento dramático de Schumacher, o alemão, na sua terra. De novo para você a rodada. Terra, pista e a batida de frente. Os pneus ainda amortecendo um pouco. Tudo bem com o alemão Schumacher. Um momento difícil para o torcedor alemão que quase lota. Hockenheim, ele deixa o carro, corre para o box. Ele tem o 5º melhor tempo, por isso que aparece o número 5, azul à direita. Ele corre a pé. É a ironia, o contraste. Depois da batida mostra bom preparo físico. O Schumacher. E manda ver correndo para pegar outra máquina. Ele está indo ao boxe para pegar o carro reserva. A Benetton trouxe 4 carros aqui para o Hockenheim. A Benetton que apresenta um novo aerofólio e uma série mais desenvolvida desse motor Ford V8 Série 7, já a 7ª edição desse motor. Aí a vista aérea de Hockenheim e Schumacher atravessando, porque ele bateu na parte chamada estádio aqui da pista de Hockenheim, então não fica tão longe dos boxes e está voltando para pegar o carro reserva. O Schumacher que está realmente atraindo o público alemão aqui para Hockenheim, porque os alemães, embora com um automobilismo bastante desenvolvido, corre-se aqui nesse país em várias pistas e de todas as categorias, há uma preparação de novos pilotos já há muitos anos, mas desde a década de 70 eles buscam uma grande expressão em termos de piloto. Tiveram alguns que não chegaram a ser grande expressão, tipo Hans Stuck, no passado sim, o Von Trips, mas na década de 70 e depois passaram um grande tempo aí sem um piloto de destaque. Houve, na verdade, apareceu o Stefan Beloff em 84, na mesma geração do Senna, mas o Beloff, no mesmo ano em que ele se projetava na Fórmula 1, ele morreu num acidente, numa corrida de esporte protótipo. Aí então surgiu o Schumacher, o ano passado, que não completou nem sequer um estágio de um ano inteiro ainda na Fórmula 1, tanto que corre em Hockenheim pela primeira vez, mas é, sem dúvida, o melhor piloto que apareceu aí da Alemanha durante todos esses 20 anos de Fórmula 1. Você viu? Wendlinger melhorando o seu tempo, ele tem o 10º melhor tempo. Ele superou a Hakkinen. Enquanto o Wendlinger supera na pista, o Schumacher tem que dar todas as explicações. E completando a informação do Reginaldo, a gente lembra que o melhor resultado alemão aqui num grande prêmio, aliás, jamais um alemão venceu aqui. O melhor resultado foi em 61, com Wolfgang Berg em segundo lugar. E o Hans Stuck
o segundo melhor resultado, o terceiro lugar em 77, um GP ganho por Niki Lauda. Aí Schumacher, a grande esperança alemã, realmente a sensação nova da Fórmula 1, viveu há minutos atrás uma situação dramática, uma batida de frente. Difícil também a situação para o Zanardi, aí o substituto do Christian provisório, não vem mostrando o mesmo talento que Christian Fittipaldi, que deve voltar ou no GP da Hungria ou depois do GP da Hungria, possivelmente. Enquanto você revê a rodada de Alessandro Zanardi, perdeu o contato, foi para a grama, pega a terra, faz poeira, suja a pista, passa por cima da zebra, raspa tudo ali na zebra, tenta controlar o carro já na pista. Veja que agora ele usou o braço para consertar o Zanardi. Depois agora, vai ter que voltar para o box para dar uma conferida que o carro deve ter sentido. E veja bem, é muito importante porque isso que aconteceu com o Zanardi agora, porque a gente dizia no início da transmissão que a pista hoje estava muito mais limpa e por isso propiciaria melhores tempos, como realmente vem acontecendo. Agora o Zanardi acaba de sujar bastante a pista no ponto mais crítico, que era o ponto onde já o asfalto, um asfalto novo, já não proporciona muita aderência. Agora com a pista suja vai ficar pior ainda. A curiosidade é que o Nigel Mansell em todos os treinos era o primeiro, quase o primeiro a entrar na pista. Até agora nada de Nigel Mansell. Patrese tem o segundo melhor tempo, Senna tem o terceiro, Berger o quarto. E você revê o Zanardi tendo... Agora não é o Zanardi, agora é uma Venturi. Outra rodada. Essa é um pouco melhor para o Bertrand Gachot. Agora você vê em outro ângulo. Ele perdeu o contato, rodou. Mas a sorte é que ele pegou asfalto pela frente. Deu uma freada aí e conseguiu maneirar. O Gachot está no desespero, porque ele não treinou ontem, não tem posição ainda no grid de largada. E agora ele fez ainda uma volta 1:46.261, que é uma volta muito ruim, então ele é o penúltimo colocado. Patrese, Ricardo Patrese, tem o segundo melhor tempo, 1:39.035, já melhorou um pouco. O terceiro tempo é de Ayrton Senna, 1:39.216. Deve ser a briga do treino de hoje, Patrese e Senna. Ontem Senna surpreendeu e conseguiu o segundo melhor tempo. É importante essa briga, porque o segundo lugar significa largar ao lado de Mansell e não atrás de Mansell. Roberto Cabrini. Nós estamos aqui na saída dos boxes de Hockenheim, exatamente no ponto eles fazem a checagem dos pneus. São permitidos apenas 2 jogos de pneus. E o carro de Morbidelli tinha movido o motor. E por isso a equipe veio até aqui justamente para fazer com que o motor fosse novamente acionado. Em termos de pneus, as equipes estão usando pneus do tipo C nesse grande prêmio. Acompanhamos aí Ricardo Patrese. Presta atenção nas rodas, a freada agora. TV alemã é a fritada que ele dá. O lado direito, um certo desequilíbrio. Na aderência, na freada mais forte. Olha a curva, ele já consegue 336 km por hora antes da terceira chicane. Ricardo Patrese está voando nessa. Ele tem a pressão de Ayrton Senna nessa briga pelo segundo lugar. Nigel Mansell, com o tempo de ontem, 1:38.340, está tranquilo. Aí você vai ao lado de Ricardo Patrese e a reta de chegada. E ele faz 1:38.604. 1:38.604, entra na casa dos 38 e abre uma boa vantagem em relação a Patrese. Abre praticamente 0,6 de segundo.
Em relação ao brasileiro Ayrton Senna, você viu ali. É muito boa a volta do Patrese, que ficou a apenas 25 centésimos de Mansell. Ele ficou mais perto de Mansell e mais distante do Senna, mais perto do primeiro melhor tempo e ganha uma folga em relação ao terceiro melhor tempo, Ayrton Senna. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo para você na Globo, aqui direto de Hockenheim, o Grande Prêmio da Alemanha, 10ª prova do Mundial de Fórmula 1. E não esqueça, hoje, 1h30 da tarde, todas as emoções e imagens do esporte, no Esporte Espetacular, em dia de abertura de Olimpíada. Nesse ponto ele já mostrou com 283 km por hora que essa é a volta do respiro, da folga de Ricardo Patrese. Lembrando que hoje, 3 da tarde, ao vivo, a cerimônia de abertura da Olimpíada de Barcelona. Nessa volta o Patrese, ele que vem errando sempre ali na chicane, travando a roda, dessa vez ele travou mais feio. Ele já tirou o pé e fez uma volta ruim. Comprovada com esta cronometragem, com quase 7 segundos a mais. Deu uma aliviada, mas atualmente é o segundo melhor tempo. Ele continua rápido e agora vamos ver como é que ele entra na tal chicane, que está meio complicada mesmo para todos, e principalmente para Patrese, que tem tentado andar muito rápido. Vamos ver agora como é que ele faz aquela freada. Aí o primeiro ponto de comparação, ele já faz abaixo de Mansell. Vai voando, tá mandando ver, pé embaixo o Ricardo Patrese. O italiano tá querendo a pole. Você viu que ele já não errou na chicane, entrou muito bem e saiu na entrada e na saída. Quer dizer, está numa volta excepcional o Patrese, hein? Patrese que tem a última pole em Portugal, no ano passado, em 91. Na chicane conseguiu aderência num ponto importante. Passou da Ostkurve. Agora outro ponto de comparação antes da terceira chicane. Menos que Mansell. Terceira chicane para Ricardo Patrese, 334,2. Ele foi menos veloz no ponto alto de velocidade, mas precisou frear menos, conseguiu mais aderência na terceira chicane. Agora entra no complexo de curvas. Ricardo Patrese pode estar perto da volta mais rápida, o italiano Ricardo Patrese com a Williams número 6. Entra no complexo de curvas. Aí é um jogo de redução de marchas. Curvas fechadas. Vamos ver Ricardo Patrese. 2 décimos, ele perdeu tempo exatamente naquele miolo de baixa velocidade. E aí Morbidelli, com a Minardi número 24. Luiz Low também rodando. A Minardi e os pilotos italianos com problemas, vai por cima da zebra, pegou areia. Nessa aí o pneu já foi, pegou brita, pegou grama, pegou terra, tudo que ele tinha direito. Por outro ângulo para você, a Minardi número 24 de Gianni Morbidelli. Raspou até o caixa de câmbio ali atrás, você viu nessa batida, sobrou peça, ele tem o 24º melhor tempo, ele está uma posição acima de Maurício Gugelmin. Vem aí o jovem Indiana Jones, dia 3 estreia de Corpo e Alma, a nova novela das 8. Ivan Capelli. Capelli não está bem. Ele está com 15º tempo. Ele entra agora na pista. Está na sua primeira volta de verdade. Nós já temos quase 25 quilômetros, 25 minutos de treino. E o Capelli precisa fazer uma volta boa, porque ele ainda está com o tempo de ontem. Alboreto, Comas, Capelli, De César e Aguri Suzuki são os únicos que estão com o tempo de ontem. O tempo de ontem do Capelli é 1:43:7. Para você ter uma ideia,
é mais de 5 segundos em relação à pole de Mansell. Quer dizer, é realmente muita diferença para a Fórmula 1. E é 1 segundo, ponto 2, a mais que a Ferrari 27, que é a mais que Jean Alesi. Essa vista aérea aí, você vê, tem uma boa visão da curva à direita e a chegada de Capelli. Com 1:43.608. 5.2, 5 segundos, 268 milésimos a mais. Mas ele ganhou uma posição, melhorou em relação a ontem. Agora é o 14º, Ivan Capelli, com 1:43.608. As Lotus também procurando posição. Hakkinen e Herbert tem o 9º e o 10º melhores tempos. Uma briga caseira pelo 9º lugar. Ontem Hakkinen foi o 15º. Vamos dar uma geral aqui para você. Primeiro Mansell, segundo Patrese, terceiro Senna, quarto Berger, quinto Schumacher, sexto Alesi, sétimo Butsen, oitavo Brundle, nono Hakkinen, décimo Herbert, 11º Wendlinger, 12º Gruyat, 13º Michele Alboreto, 14º Capelli. Depois Comas, De Cesaris, Katayama, Belmondo, Suzuki, Tarquini, Leto 21º, Modena 22º, Martini 23º, Morbidelli 24º, Gugelmin 25º tempo, 1:45.182, melhorou 8 décimos em relação a ontem. 26º Zanardi, o Alessandro Zanardi, italiano, que substitui Christian na equipe Minardi. Estão fora por enquanto o Van der Poel, o Chiesa, o Gachot e o Damon Hill. E o Schumacher melhora, faz 1:41.154. Ayrton Senna se preparando para entrar. No detalhe, Ayrton Senna, enquanto o Schumacher melhorou, fez 1:41.154, pulou para a 5ª posição. Melhorou muito em relação, passou a Alesi. É o 5º melhor tempo o alemão Schumacher. A 1,5 segundos do 4º melhor tempo Berger. Ele tirou 1 segundo Schumacher hoje em relação a ontem. Câmera da Globo mostrando Andrea De Cesaris. Aqui é o número 4. De Cesaris está com o 17º tempo e não entrou ainda na pista. Não participou deste último treino. Modena, parceiro de Gugelmin, tem o 22º melhor tempo. Gugelmin, uma situação dramática, 25º tempo. Ontem o Gugelmin teve um tempo melhor que o Modena. Alesi, que acabou de perder a sua posição, a 5ª posição para o Schumacher, vai passeando pelo box da Ferrari. Ele passeia de um lado, não deve estar muito satisfeito, e o Capelli na pista. Um no box e o outro na pista. Gugelmin faz 1:45.182. Em relação a Gugelmin e Modena, a diferença é de exatamente 1 décimo. O Modena 22º, o Gugelmin 25º, mas todos esses, do 22º ao 26º, a diferença é de centésimos. Quer dizer, no caso de Modena, 22º para 3 posições abaixo, que está o Gugelmin, é de 1 décimo. Aí Niki Lauda acompanha, ali você viu o computador, é aquilo que a gente tem aqui na cabine e vai lendo para você, tá vendo os números, indicando os tempos. Niki Lauda acompanhando e vendo o JJ Leto com a Dallara 21, faz no segundo ponto de comparação 3,3 a mais que Nigel Mansell, mas está numa boa volta o Leto, que até aqui conseguiu o 21º tempo. JJ Leto, que ontem não foi bem. O Capelli volta pro box. Aí a câmera da Globo mostrando para você. Ferrari número 28. E a ironia das Ferraris paradas e as Dallara na pista. Mansell, Patrese, Senna, Berger, Schumacher, Alesi. Vamos ver essa volta do JJ Leto. 1:44.612.
mesmo tempo, praticamente, que ele obteve na volta anterior. E olha a rodada, quando você viu o Schumacher cruzando o ponto de chegada, você vê o Paul Belmondo fritando o pneu com a sua marcha 17. Foto espetacular para você, 1h30 da tarde, daqui a pouco. Tudo sobre a Olimpíada de Barcelona, o grande momento do esporte esse ano, com cobertura total na Globo. Hoje, 3 da tarde, cerimônia de abertura, mas antes do esporte espetacular, um aperitivo especial. E a cobertura também da Fórmula 1, com o treino que você está acompanhando ao vivo na Globo. E amanhã, 9 da manhã, ao vivo, o Grande Prêmio da Alemanha. Aí Schumacher. Schumacher que tem o 5º tempo. Tirou o pé, deu uma refrescada nessa volta. O alemão Schumacher tem o 5º melhor tempo, eu dizia, com 1:41, 132. Você vê que quando a pista é de alta, no caso de Hockenheim, que hoje é a 2ª em velocidade no Campeonato Mundial, só perde para Monza. Monza, a volta da pole position, deve girar esse ano em torno de 259 km por hora, e aqui está em 254, 253 pouco. Você vê que quando a pista é de alta, faz muita diferença a falta de um pneu de classificação. Até agora, durante o ano, mesmo sem o pneu de classificação, os recordes de pole têm sido batidos. E aqui em Hockenheim está muito longe, mesmo o tempo de Mansell, 1:38,3, está muito longe do recorde, que é 1:37,0, 37 cravado, 37,087 também do Mansell. A diferença ainda é de 1,3. Roberto Cabrini nos boxes. Pois é, o Ayrton Senna parou, os mecânicos fizeram diversos ajustes no motor, ajustaram também a suspensão. Aliás, a suspensão está sendo o grande problema de Ayrton Senna. A suspensão ativa só deve estrear no final do ano. Por enquanto, está num estágio muito inicial de desenvolvimento. Aí está Ayrton Senna, daqui a pouco ele volta para a pista aqui de Hockenheim, onde, aliás, ele já venceu 3 vezes. Aí você vê Olivier Guia. O Ayrton Senna reclamou muito da pista ontem, da ondulação. A Ostkurve, que é a 2ª curva, foi reformada e asfaltada novamente, mas não está boa, está ondulada. O Berger também reclamou, está aí na expectativa para o seu momento. As duas McLarens nos boxes, esperando a vez. O Senna reclamou muito e dá para a gente ver nas imagens, nas rodadas, mais ontem do que hoje. A pista hoje está com mais aderência, caiu um pouco a temperatura. Aí o Schumacher, ele ontem rodou muitas rodadas mais fortes. Então Ayrton Senna reclamava muito da pista. A suspensão passa a ser mais importante, mais vital, exatamente em função disso. O Cabrini se referiu também às vitórias de Senna. Aliás, Hockenheim aqui era conhecido como o local do passeio brasileiro. Para começar, é um lugar onde a torcida brasileira é bastante grande, sempre com as suas bandeiras, sua festa toda. E Hockenheim viu 6 vitórias brasileiras nos anos 80, de 80 até 90. 3 de Piquet, 81, 86 e 87, e 3 seguidas de Senna, 88, 89 e 90. E o fato mais marcante é que o Brasil venceu 5 vezes consecutivas aqui em Hockenheim. Essa série só foi interrompida no ano passado por Nigel Mansell. Ayrton Senna, esperando a vez. Ele que, com essas 3 vitórias consecutivas, somadas a do Piquet, deu a famosa série de 5 vitórias, interrompida, regulando inclusive ali a cambagem do carro de Ayrton Senna. Há 5 vitórias seguidas quebradas pelo Nigel Mansell. Público quase que lotando neste treino, que tem Mansell ainda sem entrar na pista com a pole 1:38.340. Tá aí o Nigel Mansell, câmera da Globo mostrando para você
na tranquilidade. Quem encostou mais foi o Patrese com 1,38,568. 228 milésimos a mais. O Patrese, o segundo melhor tempo, o Senna o terceiro, Berger o quarto, Schumacher o quinto, Alesi o sexto. Aí o Zanardi, que está brigando com Maurício Gugelmin pela 25ª posição. Voltou à pista o Zanardi. E você viu o Christian Fittipaldi, mostrado ali pelo Roberto Cabrini, aqui em Hockenheim, acompanhando o trabalho da Minardi. Ele que está se recuperando da contusão. Na Williams, Nigel Mansell está parado. Roberto Cabrini. Pois é, o Mansell ainda espera a sua oportunidade para entrar na pista. Ele tem um tempo muito bom, dificilmente ou quase impossível de ser superado. Mas uma das razões do sucesso de Mansell, que tem sido muito pouco comentado, é exatamente o combustível que está sendo usado por Nigel Mansell. A Elf já produziu 86 evoluções do combustível. Para cada grande prêmio, ela traz em geral 2 tipos. Uma nova evolução e uma gasolina já testada. Por enquanto, a gasolina já testada está apresentando um resultado melhor do que a nova evolução. Tá aí o Zanardi. Inclusive, o comentário é que eles têm gasolina para classificação e outra para prova. Zanardi faz 1,44,889. Zanardi pula para a 22ª posição com esse tempo de 1,44,889. O Van der Poel também melhorou, fez 1,45,175 e o Gugelmin ficou na 27ª posição com 1,45,182. Ron Dennis concentrado, pensando na quase que confirmada desistência da Honda. Olhando para os seus 2 pilotos, Senna concentrando, memorizando o traçado, talvez se preparando na cuca na cabeça para fazer a grande volta. Esse problema para a McLaren é bastante sério. Embora não esteja ainda decidido, tudo depende de uma palavra definitiva da Honda, se continua ou não na Fórmula 1. A McLaren tenta também um acordo. Isso, enquanto espera a Honda dar a sua palavra definitiva, ela, claro que mantém contatos com outros fabricantes de motor. Por exemplo, ela tem hoje um contato bastante adiantado com a Ford, tem contato com a Lamborghini e tem há muito tempo, há 2 anos, a BMW desenvolvendo um motor de Fórmula 1 para a equipe McLaren há mais de 2 anos, desde que foi feito um acordo para a equipe Ayuko Komatsu. Você viu que também lutando ali para manter o carro na pista, foi para grama, terra, levou tudo, mas voltou para a pista. Ali o replay de novo. E à frente dele o Gugelmin, que luta para se classificar e está exatamente a 1 milésimo do 26º colocado, que é Morbidelli. Veja só que a luta do Gugelmin agora para entrar no grid é por 1 milésimo. Morbidelli tem 1,45,181, o Gugelmin 1,45,182. Mas para completar a história da McLaren, que tem na BMW um desenvolvimento, a BMW de rua, o carro esporte da McLaren que está sendo lançado, está sendo colocado à venda este ano. E durante esse tempo todo, esses últimos 2 anos, ela desenvolveu um motor de Fórmula 1 que, se a McLaren quiser, está em condições de usar. Mas por trás disso tudo, tem a Renault que tenta colocar o Prost na Williams. E que, se não der certo, pode muito bem, porque não tem contrato de exclusividade com a Williams, pode muito bem também a Renault levar o Prost e levar seus motores para equipar a McLaren. Quer dizer, é tudo tudo aleatório, tudo ainda em aberto no mercado de pilotos, no mercado de motores, enfim, nessa transação toda de equipes. Aí você vê Stefano Modena com o 23º melhor tempo. E aqui 1,45,088, brigando com Martini, 24º tempo, Van der Poel, 25º. Quando você viu ali de passagem Olivier Guiard. E vê aí o Zanardi. Mas eu dizia, Zanardi tem o 22º tempo, Modena 23º, Martini 24º, Van der Poel 25º, Morbidelli 26º. E o Gugelmin 1 milésimo atrás do Morbidelli.
Mansell, 1:38.340 até aqui, pole position para o Grande Prêmio da Alemanha. Até agora não entrou na pista, nós já temos 40 minutos aproximadamente de treino. Patrese, segundo melhor tempo, 1:38.568. O terceiro melhor tempo, Senna, 1:39.216. Berger, 1:39.716, meio segundo a mais que Senna exatamente. Quinto, Schumacher. E sexto, Alesi. A dupla da McLaren está parada no box. Roberto Cabrini. Pois é, o Senna ainda está fazendo ajustes na suspensão. Os ajustes terminaram nesse momento. Ele deve voltar para a pista. E uma outra fábrica de motores que também está em contato com a McLaren, complementando a informação do Reginaldo, é a Peugeot. A Peugeot, que também é francesa. E a dupla da McLaren está parada no box. Enquanto eu lembro para você, esse dia 4, Chitãozinho e Chororó especial na Globo. E antes do dia 3, Duro de Matar com Bruce Willis. Ivan Capelli. Capelli até aqui, 15º tempo, 1:43.023. 1 segundo, 6 décimos aproximadamente, distante do Alesi, que tem o sexto melhor tempo. Agora uma surpresa, o destaque do Karl Wendling, o austríaco da equipe March, que consegue o 9º tempo, 1:42.357. Um carro que conseguiu ser o 11º colocado em velocidade máxima na medição, no ponto mais veloz do circuito, com 326.91. Por isso, o bom tempo do Wendling, agora 9º colocado, à frente do Comas, do Hakkinen, do Gruyat, do Suzuki, do Herbert e do Capelli. Capelli que está aí próximo de fechar a sua volta. 15º tempo, luta bastante Ivan Capelli. Ele melhorou 7 décimos em relação a ontem e está com jeito de uma boa volta. Faz quase 6 segundos a mais. Faz 1:44.222. Não melhora em relação a ontem. Não melhora de posição Capelli. Quanto que você vê no detalhe na Ferrari de Capelli, a ondulação, a dificuldade, olha o esforço dele na direção, pneu no ar, máquina voando, ondulação na pista, esse super slow, você vê o trecho difícil. E já houve uma receita dada pelo Schumacher, que conseguiu melhorar, pular para o quinto lugar, quinto melhor tempo, Reginaldo, exatamente entrando com menos velocidade no ponto maior, no ponto mais veloz de Hockenheim, onde todo mundo está chegando na casa dos 325, 330, como Nigel Mansell, 336, você vê Nigel Mansell aí se preparando. E o Senna saindo, a imagem da Globo pegando o exato instante em que ele saiu, indo para a pista antes que o Mansell, mas talvez ali esteja o segredo, quer dizer, entrar. O Senna comentava que tem que frear uns 100 metros antes da chicane. Chegando com menos velocidade, consegue mais aderência na chicane. É um ponto crítico desse circuito, no momento em que Mansell vai finalmente para sua primeira volta de hoje com 44 minutos de treino. Um ponto bastante crítico, porque isso não acontecia nos anos anteriores, porque a pista era outra, a chicane era outra. Você viu que a chicane foi redesenhada, alguns pilotos consideraram até mais segura, mas o asfalto novo, e criou-se ali uma ondulação que não existia. Quer dizer, não está nada mais seguro, não. O desenho pode ter sido melhor, mas o asfalto está ruim, ondulado, asfalto novo se soltando, quer dizer, é um ponto bastante perigoso. Inclusive, você agora vai ao lado de Ayrton Senna. Câmera colocada no carro do brasileiro Ayrton Senna. E a TV alemã está esperando pela chegada do brasileiro. Aí na chicane, Ayrton Senna. Aquela chicane que provocou um aumento na extensão da pista de 14 metros. Foi asfaltada especialmente. Agora a pista passou a ter 6.815 metros. E Senna
deve abrir agora uma volta forte. Ele está com o terceiro melhor tempo, 1:39.216. Quase 7 décimos a mais que Ricardo Patrese, o segundo melhor tempo. Olha a vista aérea, você vê à direita a reta de chegada, essa bonita imagem do circuito de Hockenheim. Você vê à direita ali os motorhomes, onde ficam instalados pilotos, instaladas as equipes, a reta de chegada. E Ayrton Senna aí, nesse exato instante, abrindo uma volta forte. Curva à direita, quarta marcha, quinta, sexta. Agora o momento passou. A primeira comparação com Nigel Mansell. Antes da primeira chicane, menos que Nigel Mansell, pode ser uma grande volta, tá bem Senna. Bem Senna nessa. Passou a primeira chicane. O brasileiro Ayrton Senna. Parece que está com o pé embaixo o brasileiro. Até aqui o terceiro melhor tempo. Aí Ayrton Senna na segunda chicane. Ele também chegou com menos velocidade. Teve mais aderência na segunda chicane, na Ostkurve. Vamos para o segundo ponto de comparação, que é exatamente antes da terceira chicane. 1 décimo a mais que Mansell. 323 km por hora, confirmação de que ele adotou a estratégia de chegar com menos velocidade e mais aderência. Vamos acompanhar Ayrton Senna. Ele tem que tirar 7 décimos em relação a Patrese. Deu uma rodada, segurou o carro. Ayrton Senna segue em frente. Pode ter perdido décimos de segundo naquela rodada, naquela meia rodada, mas foi em frente. Ainda Ayrton Senna. Está se aproximando para fechar. Tem que tirar 7 décimos. Escapou, mas controlou. 1:39.356. Mais um segundo. Não consegue, inclusive, melhorar o seu tempo. Ele perdeu na parte de baixa. Perdeu na última chicane e na parte de baixa. Começou bem a volta, Reginaldo. Aquela parte inicial da volta não tem grande segredo. O segredo é fazer bem a primeira chicane. Ele fez um tempo melhor que o do Mansell. Mas depois passou a perder e deu aquela escapada. Essa escapada aí corrigiu e, logicamente, perdeu bastante tempo com isso. Mas foi uma boa volta do Senna. Ele poderia ter até lutado pela segunda posição com o Patrese, mas acabou ficando a 8 décimos do Patrese. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo para você, aqui na Globo. Grande Prêmio da Alemanha, direto de Hockenheim, 10ª prova do Mundial de Fórmula 1. Aí Ricardo Patrese. Mansell virou 1:37.960. O inglês voou. O inglês voou. Ele tirou quase 4 décimos e faz abaixo de 1:38. O único a fazer abaixo de 1:38. 1:37.960. Está aí o tempo já atual de Mansell à direita. Enquanto Patrese faz 1:38.310 e melhora o seu tempo. Abre 9 décimos em relação a Senna. Roberto Cabrini. Estamos aqui no box da McLaren. Vejam só como os mecânicos acompanham a tomada de tempo. Aqui em cima, dá uma olhada só, está colocado um monitor. Então fica todo mundo olhando para cima. Veja só a imagem de japoneses e ingleses juntos. Uma imagem que em setembro poderá ser quebrada, já que nesse mês a Honda promete anunciar a sua decisão, se abandona ou não a Fórmula 1. Você viu ali o computador? Aqui ele acusa volta a volta. Mansell fechando 1:41, deu uma aquecida. Uma respirada nessa volta depois de 1:37.960. Aqueles monitores ali que você viu nos boxes da McLaren. Aquilo é uma novidade que a McLaren começou a colocar em prática desde Silverstone. Vem uma equipe da McLaren alguns dias antes da corrida, e faz toda aquela decoração no teto. Só o box da McLaren tem aquilo. Faz a decoração, coloca o monitor lá em cima. Você viu? Tem toda uma cobertura de plástico. Isso é o cuidado, às vezes até excessivo, de Ron Dennis, o chefe da equipe. Tem inclusive ar-condicionado no box.
Aí Nigel Mansell já fez abaixo de 1,38. Vai segurando no braço. Nigel Mansell. Fazendo a chicane ali, você viu, Luiz Alfredo, fazendo a chicane toda quadrada. Realmente andando muito rápido. Talvez não signifique ganho de tempo, porque aí, realmente, meio segundo acima da sua volta. Porque daquele jeito, ele acaba perdendo tempo. Ele entrou muito rápido na chicane, olha só. Olha só como o carro vai pular de todos os lados. Perdeu a tangência ali, saiu mal aqui nessa outra curva, fica prejudicada a entrada da próxima ali, cobre toda a zebra e o carro sai totalmente desequilibrado. Mas mesmo assim deu para ver que a suspensão ativa é uma grande vantagem, porque saiu menos que os outros, ficou visível. Olha aí, ele pulou na zebra. No que tomou contato com o asfalto, já houve a ação da suspensão. Então é Mansell entrando no box. Eu te digo mais, não fosse a suspensão ativa ali, ele realmente teria saído, talvez até tivesse rodado. Porque realmente a suspensão que segurou muito mais o carro na pista. Virou 1,37,9 o Mansell. Ainda longe do recorde oficial, que 1,37,087. Na pole conseguida no ano passado. 1,37,087. Prova vencida por Nigel Mansell. Aí um carro acidentado. Enquanto você vê McLaren, Berger. Aquele carro me parecia uma Williams. Daqui a pouco a gente confirma e evidentemente que só pode ser o Patrese, porque o Nigel Mansell está no box. Mansell tem 1,37,960. Patrese 1,38,310. Você vê a movimentação nos boxes. Vê agora Berger, que tem o quarto melhor tempo, 1,39,716. Senna melhorou. Fez 1,39,106. Está a 8 décimos de Ricardo Patrese. Tirou 1. Berger tendo à sua frente a Lotus de Mika Häkkinen. Vamos ver como é que está a situação do Gugelmin. Está na 25ª posição. Melhorou, hein? 1,44,882. Tem alguns milésimos em relação a Gachot, que acaba de melhorar o seu tempo. E o Modena, companheiro de Gugelmin, está fora. Olha o Häkkinen. Agora você vê Martin Brundle. E aí o choque, a batida do Patrese. A rodada feia de Ricardo Patrese. Passou pela proteção dos pneus. Foi se chocar com aquelas proteções de acrílico. Enquanto Ayrton Senna vai para o box. Nós temos 53 minutos de treino. A posição até aqui. Mansell, 1,37,960. Você está vendo a câmera da Globo mostrando em detalhe a chegada de Senna no box. Patrese o segundo, 1,38,310. Senna, 1,39,106. Berger, 1,39,716. Berger está na pista e Senna no box. O quinto é Schumacher, o sexto Alesi, o sétimo Comas, o oitavo Boutsen. O nono, Brundle. Brundle que acabou. 1,42,136. Vai para a nona posição. Nós temos aí o tempo do treino. 54 minutos, 15 segundos. Tá aí Martin Brundle. Tá mandando ver o Brundle. Que tem o nono tempo, 1,42,136. O décimo é de Wendlinger. 1,42,357. Daqui a pouco, 1h30 no Esporte Espetacular. Um aperitivo especial. A Olimpíada de Barcelona, que tem a sua cerimônia de abertura oficial. Hoje, 3 da tarde, com transmissão ao vivo na Globo. Vivo Mansell, que entrou, voltou. Tá vendo o Capelli? E Mika Häkkinen. E a Benetton.
Jari Mika Hakkinen, o finlandês. Mika Hakkinen está com 13º tempo. O detalhe é que os 19 primeiros melhoraram em relação a ontem. O 20º, Andrea De Cesaris, não melhorou. Martin Brundle. Brundle tenta se recuperar. Ele tem 24 milésimos exatamente a mais que Butsen, o 8º. E Berger está aí, tem o 4º tempo, 1:39.716. Ele tem 1,2 em relação a Alesi e está a 6 décimos de Senna, o 3º melhor tempo. Primeiro ponto de comparação, 245 milésimos a mais que Mansell, está pintando uma boa volta para o Berger. É a melhor volta do Berger. Passou pela primeira chicane, a Brems Curve. Quarta, quinta, sexta, começa a redução, que ele está se aproximando da Ostkurve. E a segunda chicane. Enquanto o Brundle também está mandando ver. Berger se aproxima. Berger usando toda a pista. Brundle não, está no respiro. Abriu, deixou Berger passar. A comparação no ponto que precede a terceira chicane. 7 décimos, uma boa volta, está pintando uma boa volta. Ele 321,1 no ponto de maior velocidade, também optando por chegar mais, não tão rápido, mas com mais aderência. Vai ficar próximo da volta do Senna. O Senna virou 1:39.1. Berger deve virar 1:39.2. Chegou na parte de baixa. Complexo de curvas. Aí na base da segunda, terceira e quarta. À direita o melhor tempo de Mansell. E a chegada de Berger. Cruzando 1:39.717. 1 milésimo a mais que o seu melhor tempo até aqui. De novo, uma McLaren perdendo tempo na parte de baixa. E como é que pode perder 1 segundo na parte de baixa? Se a última parcial estava 7 décimos, que era o tempo para ele virar 1:39.2. Quer dizer, perder 1 segundo na parte de baixa é porque essa nova regulagem que tentou o Berger não deu certo. O Patrese volta direitinho para o box. O carro ficou. Vai ter que usar um outro para a corrida, mas ele volta bem para o box. Volta com 1:38.310. Tem 8 décimos a mais que o brasileiro Ayrton Senna, o terceiro. Aí o Nigel Mansell, o inglês dos últimos momentos do treino. Ele que tem a pole position garantida. 25 poles na carreira, 8 delas em 1992. Nem mexe no chão, aderência total. Faz uma volta 1:38.419 e pinta que agora ele abre a volta forte. Próximo, Nigel Mansell, da sua nona pole, enquanto o Patrese dá todas as explicações no box da Williams na sua batida. Vamos ver nessa repetição em VT da TV alemã. É Bertrand Gachot. Aventure do francês Bertrand Gachot. Ele que está nas últimas posições, na 25ª. Está brigando com o Morbidelli e indo com tudo. Gugelmin já vai para a 23ª. Pista escorregadia, a indicação. Enquanto Gugelmin, 23º tempo, 1:44.521. 7 centésimos a melhor que Zanardi, o 24º. Com esse tempo, o Gugelmin garante a sua posição no grid. O que não acontece com o Modena, que continua ali lutando contra o Morbidelli e tem 3 décimos de diferença. Aí você vê o Gachot com... Não, aí já não é o Gachot. E olha só a poeira do Andrea De Cesaris. O Andrea De Cesaris ficou na pista. Bom, aí são dois italianos, eles se entendem, né? E olha ali, Morbidelli... quase em toque. O Morbidelli fechou a curva. O De Cesaris também não é lugar para tentar passar por dentro. Ali foi, quase tocaram. E no momento em que o De Cesaris estava rodando, ele já estava gesticulando contra o Morbidelli. Morbidelli que tem o 26º tempo. Está garantido
Não precisava exagerar. Completada 1 hora de treino. Mansell, 1:37.960. E aí a bandeira quadriculada de encerramento de treino amanhã, 9 da manhã, ao vivo para você. O Grande Prêmio da Alemanha, 10ª prova do Mundial. Gerhard Berger ficou para ver. Mansell, 1:37.960, pole position, larga na primeira fila ao lado de Ricardo Patrese, 1:38.310. A segunda fila é da McLaren. Senna, 1:39.106, Berger, 1:39.716. Terceira fila, Alesi e Schumacher. Quarta fila, Comas e Butsen. Quinta fila, Brundle e Wendinger. Sexta fila, Herbert e Capelli. E o Wendlinger, que deu essa rodada aí, você está revendo, conseguiu a 10ª posição. Herbert, Capelli, Hakkinen, Gruyar, Suzuki, Katayama, Alboreto,